Olá, boa noite, pessoal. Aqui é a Flávia Nicolau e nós daremos início a essa reunião maravilhosa com uma convidada especial, que é a Carol Drummond, lá do Rio de Janeiro. Estou muito feliz e honrada em tê-la aqui conosco e eu quero muito, antes de começar, fazer nossa oração inicial, porque toda reunião a gente começa, né? Então vamos fechar os nossos olhos, independente de religião, nesse ato ecumênico. Eu falo para que o Senhor esteja conosco nessa noite, ampliando o nosso entendimento, a nossa visão de águias enquanto mulheres, para alcançar todo o potencial desse negócio, que a gente agrega à nossa família, que a gente possa trazer a prosperidade, a abundância para o nosso lar e conseguindo realmente atingir muitos lares com esse nosso conhecimento, conteúdo, e que tudo vem através do Senhor, que o Senhor possa nos conceder esse chão para que a gente pise, para que a gente possa trilhar realmente um caminho de grandes bênçãos. Amém? Amém. Então, vamos convidar a Carol agora para começar. Eu vou compartilhar um material, então eu não vou aparecer, mas eu estou aqui, então eu vou silenciar o áudio, o meu, de vocês, mas caso vocês queiram perguntar, fiquem super à vontade, não tenham, assim, vergonha, e, será que eu faço essa pergunta? Pergunta, porque nós também passamos, né, por um caminho como o de vocês, e a gente aqui está para trocar, é uma soma. Então, Carol, seja bem-vinda à nossa reunião de unidade, eu já vou compartilhar a tela. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui, gente. Contribuir com a Flavinha, que tanto já contribuiu, né? Eu lembro quando eu era no meu consultório, assisti o treinamento da Flávia no YouTube, tá? Então, a Flávia tem várias discípulas espalhadas pelo Brasil, né? E isso é muito bacana na Mary Kay, né? Que a gente pode ter essa troca e a gente pode se ajudar, né? Eu também tenho alguns vídeos lá meus no YouTube, sempre tem alguém, né, agradecendo, e sempre volta, né, esse bem que a gente faz, né, essa contribuição para as pessoas, então vale muito a pena. A Flavinha me pediu para falar um pouquinho sobre vendas com vocês, e não tem como falar sobre vendas sem contar a minha história, porque eu entrei justamente com esse intuito, né, de trabalhar as vendas, né, para pagar as minhas dívidas. Né? Quem não tem, né, uma dívida aí, seja do bem ou do mal. Que eu falo com as meninas assim, se você faz um consórcio de carro, de casa, é uma dívida do bem, né? Porque você vai pagar as parcelinhas ali todo mês, mas você vai receber algo em troca. Tem aquela dívida do mal, né? Que põe seu nome no SPC. E aí você não fica protegido por um tempo. E no caso, né, quando eu entrei, eu tinha acabado de fazer uma dívida com obra de casa, né? Aquela obra que a gente pensa que vai ficar 10 mil e vira 30 mil, né? De repente, né, o negócio triplica. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí, antes, né, de ser Mary Kay, eu era sargento da aeronáutica, né? Até botei uma fotinha aí de antes e depois, porque eu não usava nada de maquiagem, né? Quando eu usava, era uma sombra azul fluorescente aqui assim, e aquele batom rosa, Barbie. Então, eu era a pessoa assim que era zero perfil para vender Mary Kay, né? Mas alguém acreditou em mim, gente. A gente precisa acreditar mesmo nas pessoas, porque a gente nunca sabe, né? Uma pessoa que tem o potencial despertado, gente, nunca mais ela é a mesma. E foi o que aconteceu comigo, né? Tinha uma menina que estava insistindo já para eu entrar um tempo. Falei, garota chata, sai do meu pé. E aí ela falava, não, você tem que entrar, você tem tudo a ver com a Mary Kay. Eu falei, olha só, eu não tenho tempo, eu sou sargento e além disso faço faculdade à noite, ainda tenho casa para cuidar, não tem tempo para vender Mary Kay, esquece. E ela, não, mas vai. Eu falei, olha só, eu não uso nem maquiagem, né? Então, assim, como é que eu vou vender maquiagem se eu não uso maquiagem? Eu usava uma base da marca A de R$ 10, gente. Era passar, não fazia diferença nenhuma, mas para mim eu tava maquiada, né? Então, e outra coisa, eu não tenho dinheiro para entrar, acabei de fazer uma dívida com obra de casa, como é que eu vou investir alguma coisa? Você tá surtado nela. Você não tá entendendo, você tem que conhecer essa oportunidade. Ao mesmo tempo que ela ficava ali me perturbando, eu estava fazendo uma oração pedindo a Deus algo, né, para acrescentar na minha renda, porque só o salário do quartel na época não estava dando conta. Porque realmente obra, né, gasta muito.
E aí eu acabei pegando esse dinheiro emprestado com a minha mãe e eu falei, eu tenho que arranjar um jeito de devolver, né? E só com o salário do quartel não era possível, né? A gente estava realmente com alguns desafios na época. E então eu falei, vou fazer uma faculdade, né? E vou formar em direito e vou virar juíza. Sabe lá quantos anos eu ia ter que esperar para pagar essa dívida, né? Porque tem gente que formou, né? Na época que eu comecei e até hoje não está trabalhando, né? Para vocês verem que realmente aí fora não está fácil, as pessoas não estão sendo valorizadas, né? E então eu falei assim, ai, quer saber? Eu vou tentar, né? Aí decidi aceitar o convite dela vir na minha casa, me mostrar, né, essa tal da Mary Kay. Só que assim, olha como é importante a nossa apresentação pessoal. Ela era militar igual a mim, né? E eu nunca tinha visto ela de maquiagem, arrumadona. E ela chegou lá em casa toda arrumada, toda maquiada. E eu já senti uma diferença tremenda, né? Quando ela foi lá em casa. E aquilo me impactou, né? Eu falei, caramba, ela tá diferente, né? E ela falou uma coisa assim pra mim, Carol, eu escolhi fazer Mary Kay pra ser feliz. Porque realmente, assim, quem vive na vida de quartel, que aqui quem tá de fora fala, ai, que lindo, maravilhoso, né? Que sonho. Mas quem tá dentro sabe o desafio que é, né? A gente tem que tirar hora extra e não recebe mais por isso. Às vezes, Natal, épocas festivas, a gente tá lá tirando serviço 24 horas, com uma arma na cintura, com medo do que pode acontecer, né? Então, assim, tinha vários desafios, né? Fora, né, outras coisas, assim, que como tá gravando, não posso comentar. Mas, assim, tinha muitos desafios, né? Então, eu falei assim, cara, eu preciso de algo que seja minha válvula de escape mesmo. Acho que eu vou fazer Mary Kay. Aí ela me explicou, né? Então, por que que eu acho que todo mundo pode ser Mary Kay? Porque todo mundo é amado por alguém nessa vida. E eu pensei, quem me ama o suficiente para me emprestar o cartão, mesmo eu estando dura? Né? E aí pensei, né? Na época, né? Meu ex-marido, agora é ex, né? Depois eu vou explicar por quê. Coisas da vida, né? Ele me emprestou o cartão, mas assim, também tinha um limite muito baixo. Mas assim, para o meu primeiro pedido, que foi de 600 pontos, 30%, né, que eu entrei com um pouquinho de medo, eu investi baixinho. Aí eu peguei o cartão do meu ex. E aí comecei a fazer Mary Kay. Flávia, volta lá naquela slide anterior que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que eu tô abraçada com um rapaz aí, mas ele não é meu marido, tá? Ele era meu patrão. Eu trabalhava numa locadora antes de ser sargento. A minha vida sempre, né, teve uns desafios e tal, eu morava em comunidade. Só que vocês repararam que eu tô de óculos dentro de um ambiente fechado? Sabe por quê, gente? Porque eu tinha autoestima muito baixa. Então, eu não me achava bonita. Então, para disfarçar, eu tirava foto usando óculos. Então, olha como isso, né, é grave, né? Por várias questões, né? Quando eu era novinha, eu sofri muito bullying na escola, porque eu tinha muita espinha. Graças a Mary Kay não tem mais. E também usava óculos, eu era CDF, sabe? Então, assim, juntou tudo. E é uma coisa que eu precisei trabalhar e que a Mary Kay me ajudou, né? Eu vou explicar por quê. Pode passar. Quando eu entrei na Mary Kay, chegou aquela caixa, eu pensei assim, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? Como é que eu vou vender esse produto? Né? E aí, chegou uma base dentro daquela caixa que mudou a minha vida. Porque eu experimentei na época a base Bege 5, né? E eu passei no meu rosto e eu não acreditei no que eu estava vendo. Porque ficou tão perfeito que eu ficava me olhando assim, eu falava, meu Deus, minha pele tá linda. E tirei várias fotos assim, e eu falei assim, eu vou vender muito essa base, né? Então, assim, o primeiro passo para a gente vender bastante é a gente se apaixonar pelos produtos. Porque às vezes a gente fica assim, dando uma de muquirana, né? Ai, não vou tirar para demonstrar, não, vou querer vender tudo. Só que a gente tem que ser a nossa primeira cliente, né? Então, eu decidi que eu ia colocar algumas coisinhas para uso pessoal para que as pessoas pudessem ver realmente a diferença na minha pele. E levei a caixa para o trabalho, levei a caixa para a igreja e vendi até o meu kit de demonstração. Tamanho o meu desespero, né, em vender aquilo e pagar a fatura.
E aí eu fiquei pensando assim, caramba, tinha o pedido de 40%, né? Se eu tivesse pego esse, eu teria tido um lucro maior, eu teria tido mais produtos, e a sola de sapato que eu gastei foi o mesmo, o tempo que eu gastei é o mesmo, só que eu ainda gastei, né, o gasto assim com percurso até as pessoas e tal. Falei, quer saber? Agora eu só vou fazer pedido de 40%. Aí a minha diretora, minha iniciadora no mês seguinte, falou comigo assim: ai, Carol, você tem direito a pegar esse kit tal, tal, que hoje a gente chama de kit queridinhos, né? Mas antigamente eram os outros kits da Mary Kay, né? Maquiagem, fragrância. Eu falei, eu já entrei, já fiz e já comprei todos. Ela ficou assustada comigo, porque eu, né, já cheguei, já fiz o meu pedido de 40%. E o que que aconteceu? Eu tomei uma decisão. Esse é o segundo passo, né? Super importante, tomar uma decisão. Porque eu pensei assim, olha, eu tenho uma dívida mais ou menos de 30 mil. Pode deixar lá naquela página, Flávia. Tenho uma dívida mais ou menos de 30 mil. E se eu quitar essa dívida em um ano, quer dizer que a Mary Kay deu certo para mim. E aí eu estabeleci uma meta de vendas, né? Então, assim, eu não foquei em prêmio da empresa, até porque eu não sabia que existia. Eu era, assim, muito tipo assim, eu não sabia nada de Mary Kay, só sabia vender os produtos, porque a minha unidade era em Belo Horizonte, então assim, eu não tinha reunião presencial. E naquela época, para você ter uma reunião online, era muito rara. Às vezes eu conseguia assistir de alguma diretora, assim, GoGive, que botava o link no Facebook, e eu assistia, assim, desesperadamente por conhecimento, que eu queria muito aprender. Então, eu não sabia o que era cor de início, não sabia o que era cor de vendas, não sabia que tinha desafio de bolsa, disso, daquilo. Eu só sabia que eu queria pagar minhas dívidas, né? E aí eu estabeleci uma meta de vendas de mais ou menos 7 mil em produtos, né? Para eu conseguir vender e tirar o lucro para pagar minha mãe. Então eu dava mais ou menos assim uns R$ 1.000 para ela por mês e reinvestir o resto, né? Aí depois eu fui dando 2 mil, fui aumentando até que tá tudo. E o que que aconteceu, gente, nesse momento? Eu só tinha o horário de almoço do quartel, intervalo da faculdade e final de semana para trabalhar. Então, assim que eu entrei, eu assisti um vídeo da Nacional Gisele Cosme, né? No palco da Mary Kay, dando um depoimento que o segredo do sucesso era fazer 10 sessões de cuidados com a pele por semana. E aquilo ali ficou no meu coração. Eu falei, eu vou fazer isso no tempo que eu tenho. Então, todo dia no horário do almoço, eu pegava uma pessoa e falava, vamos ali fazer uma limpeza de pele da Mary Kay. E fazia no banheiro do quartel, e fazia no banheiro da faculdade, e fazia no banheiro do shopping, eu fazia onde tivesse que fazer. E quando era final de semana, né? Não sei se vocês estão vendo aí, eu com uma mesa cheia de produto, eu pegava lá em casa, no quintal, e montava essa mesa aqui e fazia sessão de cuidados com a pele aos sábados. Então eu falava assim: olha, quem vir vai ganhar brinde. Eu criava várias artimanhas assim para conseguir que as pessoas viessem até mim, porque eu não tinha carro, tá? Detalhe, não tinha Uber naquela época, era só ônibus. Eu cansei de pegar ônibus e trem para poder ir até as minhas clientes, tá? Hoje em dia eu fico até perdida, que eu nem lembro mais como é que anda de ônibus. Ai, gente, que bom que eu cheguei nessa fase, porque eu pensei que não ia acabar. Então, assim, eu realmente decidi que eu ia fazer demonstração todos os dias, né? Então, hoje em dia, a gente tem várias formas de vendas, né? A gente tem o Skin Analyzer, que a gente pode fazer tipo uma sessão online à distância. A gente tem a divulgação nas redes sociais, que a gente pode fazer reels, pode fazer stories, pode publicar antes e depois de produto. Mas não tem forma melhor de vender que a sessão de beleza. Eu vou falar para vocês por quê. Porque, primeiro, você está ali de frente com a cliente, entendendo as necessidades dela. E ela não vai ficar com vergonha de te dizer o que, que ela gostaria de melhorar. Por exemplo, eu tenho olheira, tenho essas ruguinhas, esses poros. Então, você vai fazer uma sessão baseada na necessidade dela, né? Aí você vai lembrar, olha, ela reclamou dos poros. Então, na hora de fazer a sessão, vou focar o quê? No peeling de cristal, que melhora. Então, outro ponto importante que fez toda a diferença foi o quê? Estudar os produtos. Olha o que que eu fiz. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. É muito raro você ver uma consultora que faz isso. Eu imprimi todas as fichas de produtos que tem lá no site.
Aí, ó, só a diretora faz isso. Quem vira diretora que faz isso, né? E eu estudava todo dia um produto, e eu fazia resumo, e eu passava marca-texto nos itens mais importantes, então eu sabia falar dos produtos, eu sabia exatamente a ordem de todos os produtos, de todas as linhas, você podia perguntar qualquer coisa que eu sabia. Então, assim, acima de tudo, eu tinha propriedade para falar dos produtos. E isso fez toda a diferença para quem tinha pouco tempo, né? Então, estudem os produtos, meninas, porque isso faz muita diferença na hora de vender. Porque, por exemplo, se a cliente apresenta uma queixa para você, eu tenho esse melasma aqui tá me incomodando. Você já vai poder recomendar o quê? O novo booster, a base de niacinamida, que vai substituir o serocorretor de tom. Eu tenho umas acnes aqui que tá me incomodando. Pode indicar a linha Clear Proof. Dependendo se é pouca, pode ser a própria linha 3D, né? Então, você já vai saber imediatamente dizer e ela vai sentir essa segurança, vai confiar em você e vai adquirir o produto. Então, eu fiz muitas sessões, eu perdi as contas de quantas sessões eu fiz. E eu conseguia vender, gente, na maior tranquilidade, sabe por quê? E ainda fechei a corte de vendas, trabalhando no quartel. Porque, assim, se a gente for dividir o elefante, a corte de vendas, a pessoa que conquista a corte de vendas, ela vende mais ou menos 8 mil em produtos no mês. 8 mil em produtos no mês é R$ 266 por dia. Então, eu sempre estava vendendo coisas de cuidados com a pele. Um kit, na época, né, o kit Time Wise, com microdermabrasion, era o dobro, né, dessa meta. Então, por exemplo, se eu não conseguisse num dia, o outro já abatia esse valor, né? Então, dividindo o elefante, a gente vê que não é tão difícil fechar a corte de vendas e ter um lucro alto na Mary Kay, né? E sem saber, eu acabei sendo reconhecida como a rainha de vendas de toda a minha área nacional. Essa foto aí foi no meu primeiro seminário, aí teve um jantar, né, da área nacional. Aí eu ganhei uma faixa, uma coroa, uma joia. Até hoje eu uso o pingente que eu ganhei nesse dia. E eu fiquei assustada, porque eu falei assim, gente, no quartel eu faço hora extra, eu tiro plantão, às vezes eu faço o serviço da minha chefe e eu não ganho nem uma florzinha. E de repente na Mary Kay eu tô ganhando faixa, eu tô desfilando igual a Miss Brasil no palco, né, que era o meu sonho, porque eu sempre assistia Miss Brasil. E aí eu tô ganhando joia e tô participando de jantar. Eu falei, gente, essa empresa existe, é real, me belisca, né? E eu fiquei assim maravilhada. E ao mesmo tempo que eu tava vendendo, eu fui uma vez no Pink Day, assim, Pink Camp, que chama, né? O Retiro da Mera Nacional. E vi os carros cor-de-rosa e fiquei maravilhada. Olha só, eu fui para Belo Horizonte, eu peguei 8 horas de ônibus para chegar no retiro. E às vezes a gente não quer ir para uma reunião que a diretora faz, que leva às vezes 30 minutos para chegar, né? E para você ver a sede que eu tinha de aprender. E lá eu entendi sobre a carreira nesse evento, né? E ao mesmo tempo que eu vendi, eu comecei a oferecer oportunidade. Com 5 meses de Mary Kay, eu comecei a oferecer oportunidade. Quando foi no final do ano, eu me formei diretora. Aí, tá vendo? Eu com um bolinho salgadinho aqui, eu novinha aqui, gente, foi há 9 anos atrás, né? Cabelo curtinho. Eu comecei a trazer as pessoas para o negócio e fazer reunião em casa mesmo, porque eu ainda não entendia isso de sala, né? Porque eu não tinha referência, né? Então, assim, não tinha onde alugar, não sabia como fazer, então eu fazia lá em casa mesmo. Então, todo mundo se juntava, comia, bebia e aprendia, né? Então, assim, com simplicidade, ensinando o que eu sabia, né? A gente foi crescendo, né? Então, assim, foi realmente natural, né? Porque realmente eu fazia de coração. E olha que engraçado, apenas ensinando o que eu sabia e indo para todos os lugares que eu podia, né? Por exemplo, tinha uma consultora numa cidade a 2 horas de mim que queria muito expandir um negócio, que queria aprender a vender mais, eu ia até ela, às vezes virada do plantão eu ia e treinava essa pessoa. E o resultado disso, 6 meses depois eu estava ganhando o carro rosa da Mary Kay, nova diretora, né? Ai, saudade também demais do Álvaro, né? Então, essa joia aqui foi a primeira que eu ganhei. No meu primeiro seminário da Mary Kay, eu já fui como ganhadora da corte. Porque quando eu entrei na Mary Kay, já tinha acontecido o seminário, que eu entrei em 29 ou 28 de janeiro, né? Então, já tinha acontecido o seminário, que antigamente era em janeiro. Então, quando eu já fui como diretor e já fui ganhando corte.
E aí eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa, que empresa grandiosa. Eu fiquei maravilhada, eu tirava foto a cada 5 minutos de tudo, assim, né? Ai, que bom, Flávia. Então a gente mais ou menos, mesmo tempo, né, de Mary Kay, né, Flávia? Deve ser. Aí eu nem sabia que existia pérola de água doce, fiquei toda boba. E aí eu falei assim, gente, eu nunca mais quero deixar de ganhar joia na minha vida, né? E aí, assim que eu virei diretora, lançaram o Desafio Dallas pela Mary Kay, que é exatamente o que está acontecendo agora. Só que na época o requisito era o número de inícios da unidade, não inícios pessoais, né? E aí eu fui trabalhando essas pessoas, né, para elas desenvolverem carreira. E meu foco era o carro, né? Mas automaticamente eu acabei ganhando essa viagem, conheci o Ryan Rodgers, que hoje é o CEO, né, da nossa empresa. Desfilei no seminário da Mary Kay, lá só tem vovozinha, gente, é muito engraçado, porque a Mary Kay lá já tem muito tempo, né? Não é igual aqui. Aí é só centenária. As rainhas lá é tudo vovó. Muito engraçado. E eu tirei foto nessa tão sonhada placa, gente. Gente, vocês não estão entendendo, é a coisa mais linda. Parece que a gente está entrando no céu quando a gente entra nessa empresa, né? É mágico, gente. Dá para sentir perfeitamente que é um ambiente diferente, diferenciado, né? E a gente precisa entender que a gente faz parte de uma empresa diferente. Então, isso me animou muito, porque assim, eu nunca tinha feito uma viagem internacional, eu mal fui para outro estado, né? Acho que São Paulo e Brasília só que eu já tinha ido, né? Então, como eu falei para vocês, tá vendo? Eu conquistei o carroça com 6 meses. E olha só, essa menina aí de cadeira de rodas, ela era minha diretora. Então, às vezes, a gente não oferece oportunidade para todo mundo, achando que aquela pessoa não vai conseguir fazer Mary Kay, né? Imagina se alguém tivesse olhado para ela e falado que ela não servia para ser Mary Kay. E todas essas aí de vermelhinho eram as que hoje a gente conhece como futura diretora. Então, olha quantas futuras diretoras eu já tinha, né? Porque realmente eu trabalhei o efeito cascata, né? Para as pessoas irem crescendo, desenvolvendo, né? Então, e tudo na maior simplicidade, não tinha estratégia mirabolante, né? Eu fazia reunião, falava, chama esse povo para vir conhecer Mary Kay, fazer aula de maquiagem, né? Aula de cuidados com a pele, com a apresentação da oportunidade no final. Eu vou passar um pouquinho aqui as minhas conquistas para vocês verem, para depois a gente falar mais sobre vendas, tá? Aí depois eu fui para Porto de Galinhas, um resort. Foi, Flávia? Gente, eu nunca comi tanto camarão na minha vida, porque era liberado, né? Eu nunca tinha ido para resort. Então eu falei, vou comer antes que acabe, né? Esse momento único. Aí depois fui para Los Angeles, também no meu primeiro ano, né? Como diretora Mary Kay. Aí só tem 2 fotos, porque antes estava com as fotos do falecido, né? Eu excluí. Aí eu vou explicar, né? Aí depois eu conquistei o Cruzeiro, aí depois não quis parar mais de conquistar, gente. O Cruzeiro também foi algo assim surreal, porque eu sempre quis fazer um Cruzeiro, né? Então, como a Mary Kay Ai, lançou, ficava o dia inteiro nessa banheira. ai, tudo, né? Eu nunca tinha nem entrado numa jacuzzi. Aí quando eu vi, eu falei, ai, que sonho. Tudo eu estrelei com a Mary Kay, vocês não estão entendendo. Aí fechamos 1 milhão de pontos, né? Esse ano que eu fechei 1 milhão de pontos foi o ano que eu mais formei diretoras, né? Eu já cheguei a ter 11 diretoras, né? Então, quando a gente forma diretora, né, vai somando a pontuação e eu pude desfilar com elas no palco, foi incrível, né? Foi uma oportunidade única. Pode passar. Aí, quando foi em 2016, isso tudo que passou, eu conquistei sendo do quartel, tá, gente? Trabalhando 8 horas por dia. Então, quando alguém fala para mim que não tem tempo, puxa a orelha dessa pessoa, porque eu falo, olha, eu conquistei carro rosa, viagem internacional, tendo outro emprego. Então, se eu conseguir, você também consegue. Você só tem que estabelecer prioridades e organizar melhor seu tempo, tá? Porque dá para fazer direitinho. Aí, quando foi em 2016, eu decidi sair da aeronáutica, né? Gente, esse ano, eu lembro que o Brasil estava vivendo uma crise, não lembro de quê, mas era alguma crise braba, que estava todo mundo perdendo emprego e eu saindo da aeronáutica, né? Largando a estabilidade. A pessoa surtou, né? Todo mundo falou assim, Carol, você é louco, como é que você vai largar seu concurso? Porque assim, existem 2 tipos, né, de serviço na aeronáutica. O temporário, que você fica 8 anos, e tem o de carreira, que você fica 30 anos e se aposenta. Eu era de 30 anos, né? Eu podia me aposentar. Só que assim, gente, chega um momento que você tem que decidir o que você quer realmente para sua vida, né? Eu já estava bem chateada, não estava gostando mais de trabalhar lá, enquanto eu estava crescendo absolutamente na Mary Kay, né? E eu falei, hoje eu decido ser feliz e com dinheiro no bolso, né? Então,
Foi uma decisão difícil, mas eu tive apoio da minha família, graças a Deus, porque realmente eles viram que o Mary Kay estava dando certo. E depois disso, gente, eu decolei, conquistei Barcelona também, né? Fui com uma amiga minha, fiquei muito feliz, porque assim, Europa, né, gente, outro nível. Aí estendi para Paris, que era o meu sonho. Aí depois eu conquistei Costa do Sauípe com a minha diretora, né? Show da Ivete Sangalo. Aí depois fui para Dallas de novo com a minha nacional, só que nesse ano deu para a gente conhecer o escritório da senhora Mary Cash, porque quando foi pela Mary Kay, não pôde, porque era muita ganhadora do mundo do mundo inteiro, né? Então, para preservar o escritório dela, eles só deixaram a gente olhar assim. E depois teve a minha última viagem para Marrakech, e depois disso eu fiquei de castigo, né? Fiquei 2 anos sem conquistar nada, né? Teve Riviera Maia, né? Depois eu estendi para Cancún, mas depois eu fiquei um tempão sem conquistar a viagem das diretoras top. O que que aconteceu, né, gente? Assim como na vida de muitas pessoas, a gente tem problemas emocionais, né? E eu tava ali me divorciando, né? E estourou a pandemia, tudo ao mesmo tempo. Então, imagina como a pessoa ficou arrasada. Só que isso, gente, não é o maior desafio. O maior desafio foi que eu tive que me mudar, começar a pagar aluguel, porque eu não pagava, né? Eu morava na Vila Militar. E viver exclusivamente de Mary Kay, literalmente, sem apoio nenhum de nenhum marido. Então, mais do que nunca, eu precisei provar para as minhas Mary Kay, minhas consultoras Mary Kay, que dava para viver só de Mary Kay, né? Porque muitas pessoas falam assim: ah, ela faz Mary Kay, mas ela tem um marido que banca. Ela faz Mary Kay, mas ela tem outro trabalho. E naquele momento eu estava no meio de uma pandemia, divorciada, arrasada, destruída por dentro, com crise de ansiedade, várias coisas, e tendo que trabalhar. Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez as pessoas que vão ouvir esse treinamento, estão ouvindo, possam estar enfrentando algum tipo de desafio na sua família, na saúde emocional, espiritual. E é um momento que a gente precisa ser mais racional mesmo, tá, gente? Que a gente tem que pensar, olha, eu tenho meus filhos, eu tenho contas para pagar e eu tenho os meus sonhos para realizar, eu não posso desistir. Claro que a gente vive o luto, a gente vive esse momento triste, mas ó, enxuga as lágrimas e vai trabalhar. Porque se você não fizer nada, você vai ter dois problemas: o teu problema emocional e as tuas contas para pagar. E eu decidi naquele momento que eu ia, acima de tudo, né, me agarrando com Deus, agarrando na minha fé, que eu ia passar por aquele momento difícil, né? Eu não sabia quando ia ter fim, mas que ele ia estar comigo. Então, assim, eu vivi um ano assim extremamente desafiador, que eu abandonei minha fé, que eu me afastei de Deus, porque eu estava assim desencorajada. Eu fiquei pensando assim: ah, eu fiz certinho a minha vida inteira. Aí de repente a pessoa, né, que eu confiei, traiu minha confiança, e agora eu tô sozinha. Eu acho que nunca ninguém mais vai me amar. Eu pensava assim, tá, gente, ninguém mais vai me amar. Tô muito velha para encontrar alguém. 30 anos, todo mundo já casou. Eu pensava assim, né? Então, assim, vieram vários pensamentos. Eu não conseguia dormir à noite. Eu todo dia eu acordava 3 horas da manhã. Eu tinha crise de ansiedade de parar no hospital com dor no peito. Eu nunca nem sabia que existia isso. Era uma coisa horrível. Então, assim, eu precisei chegar no fundo do poço, a ponto de chegar a procurar emprego, para vocês verem a situação que eu cheguei. E assim, nessa época eu estava ganhando uns 7, 8 mil por mês, assim, né, com a Mary Kay. E aí eu fui procurar emprego na minha área, que era técnica administrativa. Gente, as pessoas queriam me pagar R$ 1.200. Eu falava, gente, aí fora a gente não tem valor nenhum. A Mary Kay, ela paga um valor pra gente que a gente nunca vai receber aí fora no mercado de trabalho. Porque assim, eu não tinha faculdade, só tinha técnico, né? Eu era concursada, mas não tinha faculdade. Esse ano que eu vou me formar na faculdade. Só falta o TCC, graças a Deus. Mas assim, na época eu não tinha nada. E eu falei assim, gente, eu preciso abandonar essa ideia de plano B e fazer o meu negócio Mary Kay direito, né? E aí, o que que eu fiz? Me voltei para Deus, num retiro que teve da minha área nacional. Ela convidou um pastor lá, que e eu fiquei revoltada, porque eu não queria saber de Deus, né? Não queria nem ouvir falar nada. E naquele dia, uma palavra veio de encontro ao meu coração, e eu reconheci que eu precisava de Deus, independente de tudo que eu tinha vivido. E eu decidi me voltar para Deus novamente.
e recomeçar meu negócio do zero, né? Principalmente as minhas vendas, né? Porque era muito importante eu trabalhar ali o ciclo do sucesso, que é vender, né? Pedir indicação, fazer a apresentação da oportunidade, acompanhar cliente, tudo bonitinho, né? E Deus foi me abençoando e eu fui me refazendo, né? Aí, quando foi no final desse último ano da pandemia, eu conheci o meu noivo, né? Eu vou casar esse ano em maio com um homem de Deus muito abençoado, que eu conheci através da Mary Kay. Como? A mãe dele é minha cliente. Aí teve um dia que ela mandou ele levar o dinheiro do produto, aí eu me apaixonei. Falei, gente, Mary Kay é tão bom que ela te dá até um marido. Achei ótimo, né? Mas assim, tudo isso porque Deus, ele sabe da nossa necessidade, ele conhece o nosso coração e ele também honra o nosso trabalho, nossa fé, né? E assim, olha a importância do cartaz de metas. Quando foi no início do ano, antes de eu conhecer meu noivo, eu fiz uma cartinha para Deus, colocando tudo que eu queria no homem que eu iria me casar novamente, queria colocar no meu caminho. E, gente, sem tirar nem pôr, o meu noivo, ele tem exatamente todas as características que eu coloquei na cartinha para Deus lá, do cartaz de metas. E eu coloquei assim na parede, pregado, para todo mundo ver lá, que morava comigo, os detalhes que eu queria, né? Então a gente precisa ser detalhista, né? Nos nossos sonhos, em relação às nossas vendas, né? O que você quer conquistar, qual conta você, né, quer liquidar, depois que você limpar seu nome, qual o objetivo que você quer alcançar, né? Por exemplo, eu quero dar uma escola melhor para as minhas filhas. Vai lá, pesquisa o valor da escola, né? A gente tem que quantificar o nosso sonho, né? Quero comprar um carro, vê o valor do carro. Quero comprar uma geladeira nova, vê o valor da geladeira, coloca a foto da geladeira no cartaz de metas, né? A venda tem muito a ver com isso, né? De realmente você estabelecer metas para você e para sua família. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, ano passado foi um ano que eu me refiz e que eu decidi conquistar absolutamente tudo. E foi o ano que eu conquistei tudo mesmo. Eu conquistei Foz do Iguaçu, eu conquistei meu terceiro carro cor-de-rosa, sendo que eu já tinha perdido 2 requalificações, né, devido a esses desafios. Eu fechei Istambul e vou passar minha lua de mel lá. Olha que chique, gente. Então, assim, a gente só precisa de um sonho que possa mover a gente, né? Então, você tem que se perguntar: qual é o meu sonho? O que eu preciso fazer para alcançá-lo, né? Quanto que eu vou precisar vender por mês, né? Tudo isso tem que estar bonitinho, tá? Então, divide seu mês em 30 quadradinhos, divide a tua meta, né, por dia. O dia que você não vender, já sabe que vai acumular para o próximo dia. Mas assim, estabelece também quantos dias você quer trabalhar. Se você não quiser trabalhar os 30, por exemplo, eu quero trabalhar 20. Minha meta é 5.000 de vendas. Então, vai dividir 5.000 por 20, né? E colocar lá a meta bonitinho. Porque se vocês não trabalharem com as metas, vai ficar mais difícil vocês chegarem no objetivo de vocês, tá? Eu não terminei ainda, mas essa é a frase final, né? A Mary Kay me trouxe a liberdade para ser quem eu sou e realizar todos os meus sonhos, né? E realmente, gente, Carol, eu Oi. vou repassar a sua apresentação enquanto você Tá. fala da venda, de outras coisas, para elas verem a transformação. Tá bom, né? E assim, realmente, hoje eu sou outra pessoa, né? Desde que eu comecei na Mary Kay, hoje eu moro num apartamento no melhor bairro, né, da minha cidade, pertinho da praia, como eu sempre sonhei, com os móveis que eu paguei com a Mary Kay, né? Principalmente com as minhas vendas, né? Então, aí, nessa foto que ela tá mostrando, gente, eu fazia Mary Kay, mas eu não usava quase nada de maquiagem, era muito simples, e aí fui aprendendo com o tempo, né? Às vezes a gente acha, né, que tem que saber tudo de maquiagem para bombar de vender. Não, gente, para vender Mary Kay você precisa demonstrar, né? O produto ele vai se vender. Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é vencer a nós mesmas, né? A vencer a preguiça para sair de casa, a vencer o desânimo, a vencer a procrastinação, né? Mas depois que você já está na rua, que você já está vendendo, vem uma energia que você nem sabe de onde que veio, né? Porque é só ver o dinheiro, gente, que você esquece dos problemas, né? Tudo que você deixou em casa, né? Então eu sempre tinha essa política. Assim, eu tinha muitos desafios no meu casamento anterior, eu tinha muita briga. Então, às vezes, eu saía de casa chorando, mas eu limpava minhas lágrimas,
refazia minha make e atendia minha cliente como se não tivesse acontecendo nada. E ali eu me renovava, né? Através do meu trabalho, através das minhas vendas, Deus me dava uma alegria que eu não tinha, né? Então, realmente, a Mary Kay, ela me ajudou a vencer todos os desafios que eu passava, né, dentro da minha casa. E me deu força mesmo para continuar. Eu só não fiquei depressiva, gente, numa cama, né, depois do meu divórcio, porque eu ocupava a minha mente fazendo Mary Kay. Então, às vezes a gente pensa assim, ai, tô desanimado, não vou fazer Mary Kay. Gente, é nesse momento que você precisa fazer Mary Kay, porque você vai ocupar sua mente, que você vai fazer amizade, que você vai conversar, que você vai estar em contato com as pessoas. Então, isso, né, faz toda a diferença. E agora eu vou compartilhar com vocês 4 estratégias de vendas, tá? Para finalizar, que realmente movimentaram muito, né, o ano passado, junto com a minha unidade, tá? A primeira ideia foi realmente fazer eventos nas empresas, né? Então, Flavinha, o que eu fiz com as meninas? Eu dei aula de maquiagem para elas. As consultoras, umas treinavam nas outras, né? Para que nos eventos elas conseguissem, né, fazer a maquiagem. Porque no evento, como é que eu faço com as consultoras? A gente faz a maquiagem nas pessoas, tá? Hoje em dia, eu mudei o meu formato de evento. A gente só faz cuidados com a pele, kit microdermabrasão e kit mão de seda. Eu não faço mais maquiagem. Agora, meu evento é só pele. Mas, assim, ano passado, eu foquei bastante nisso, porque as pessoas voltaram a usar maquiagem, né? Porque na pandemia, todo mundo só estava cuidando da pele. Então, realmente, focar na maquiagem ano passado foi uma boa pra gente. Então, o que acontece? A gente sempre se planeja. Então, por exemplo, quais são as datas mais importantes pra gente? Mês da Mulher, Mês das Mães, Dia dos Namorados e Natal. Então, sempre no mês anterior, eu rodo com as meninas para a gente marcar evento nas empresas, salão de beleza, escola, quartel, e a gente vai oferecer o nosso serviço de consultoria de beleza, onde de forma gratuita a gente vai demonstrar nossos produtos, aí eu falo que a gente vai fazer um sorteio, né, para incentivar todo mundo a participar. Essa foi a primeira estratégia. Então, se vocês repararem, até se vocês quiserem fazer sozinha, vocês podem, porque no meu segundo slide tem uma foto minha no salão com uma urna e a dona do salão do lado. Então, assim, eu fui na cara e na coragem, sem saber muita coisa, fui fazer meu primeiro evento Mary Kay sozinha, porque minha diretora era de outro estado. Então, assim, realmente, ó, ela até botei para vocês verem a segunda foto aqui, né? Então, aqui meu materialzinho de maquiagem. Gente, nesse dia aqui eu não vendi nada. Foi uma coisa assim, eu falei assim, gente, eu já tô fazendo esse evento sozinha e ainda não vendi nada. Mas eu não desisti. O que aconteceu? Depois que eu fiz evento nesse salão, eu fiz a minha fama de consultora. Então, o que aconteceu? Todo mundo que precisava de Mary Kay, a dona do salão me indicava. Aí eu comecei a vender por conta disso. Então, vou falar para vocês, um evento, mesmo que você não venda, nunca é em vão. Sempre, se você fizer de coração aberto, né, sem olhar as pessoas com olhos de cifrão, vai ter algum tipo de resultado. Por exemplo, o que eu fiz também, um outro evento que eu também não vendi nada. Eu peguei todos os contatos das pessoas que estavam no evento lá no salão e ofereci para elas a sessão particular, individual. Então, nessa sessão individual que eu fiz com cada cliente, eu consegui vender 500 para uma, R$ 1.000 para outra. O que aconteceu? Muitos falaram que no dia não foram preparados, né? Não estava com um cartão para comprar. Então, não é porque Mary Kay não vende, é porque era uma situação particular de cada cliente. Mas por quê? Eu agendei a sessão com cada pessoa, né? Eu falei, olha, para você ter participado no evento, você ganhou uma sessão de cuidados com a pele de presente da Mary Kay, uma revitalização facial com peeling de cristal, né? Ia mudando os nomes para ser atrativo. Então, elas aceitavam, algumas não aceitavam, mas as que aceitaram, compraram, né? E algumas até viraram consultora. Então, assim, gente, evento é muito bom e nunca em vão, principalmente para quem precisa de contatos, tá? E a urna que eu coloco também ajuda bastante. O que eu faço? Eu combino com a cabeleireira, dona do salão, que eu vou sortear uma cestinha de produtos. Então, você pode botar um sabonete e o hidratante dessa nova linha, que tem o de maçã e tem o de baunilha. Embrulhadinho, fica lindo. Toda cliente que fizer um serviço no salão vai ganhar um cupom para concorrer àquela cesta. E aí, né, por exemplo, qual é um mês bem movimentado? Assim, eu coloco a urna lá. Aí, todas as clientes que participam, elas
vão concorrer ao sorteio. Não ganhou, aí eu vou ligar. Eu falo assim: oi, fulano, tudo bem? Tô te ligando para te dar uma ótima notícia. Olha, você infelizmente não ganhou a cesta, mas você ganhou de presente uma aula de maquiagem totalmente gratuita para você aprender um cuidado básico com a sua pele e também uma make básica. Qual o dia é melhor para você? Aí eu nem perguntava se a pessoa podia, só E falava nem se assim, ela queria, né? nem se ela queria, qual era o dia que ela podia. E aí deu muito certo, porque outro detalhe, eu tinha acabado de vir de Belo Horizonte. Eu não tinha nem contato praticamente aqui no Rio de Janeiro. Então, através da urna, eu fui fazendo os meus contatos. Então, assim, pessoas que eu nem conhecia deram mais valor para o meu trabalho do que as poucas pessoas que eu conhecia aqui, né? E isso é muito natural acontecer com todo mundo, né, Carol? Não é exclusividade de vocês e nem minha e nem dela. Isso é natural. Qualquer negócio impacta nesse ponto que é onde as pessoas travam. Então, eu costumo fazer uma brincadeira assim, ó, até para complementar, para vocês entenderem. Aqui, a gente está aqui no meio, ó. A gente está aqui no meio, certo? E aonde a gente vai trabalhar primeiro os nossos contatos? Dentro dos familiares e amigos. E aqui que a gente toma muito toco, né? Muito não. E são as que continuam, são aquelas que furam esse bloqueio, que é onde vai para o desconhecido, para a pessoa que não sabe quem você é. Aqui tem o respeito. E daqui para frente nunca mais para. E aí você se valida nesse momento, né? A maioria está presa na segunda esfera, né? A maioria desiste nos primeiros nãos, mas assim, eu estava muito obstinada em pagar minhas contas. Eu falei, vou ter que fazer dar certo. Então, às vezes, por a gente não estar com a mentalidade fortalecida, né? A gente acaba desistindo de qualquer coisa. E é aquilo assim, eu me baseei pela minha própria faculdade. A gente começou com 100 alunos na sala, só formaram uns 7. Então, assim, qualquer lugar vai ter gente que vai desistir, que te dá não. Quem vai definir onde você vai chegar é você mesma, porque você vai ter que vencer esses desafios, que vale tanto quando você oferece a sessão, quando tu vai fazer fechamento de venda ou quando tu vai apresentar a oportunidade, entendeu? A diferença da gente que é diretora, a gente toma mais não que vocês, né? Mas a gente também toma não. Hoje eu tomei 4. Ontem, assim, seguidinho. Hoje eu tomei uns 10, mas eu consegui fazer um início hoje de 35%. Então, assim, valeu a pena, sabe? Então, todo dia eu planto a sementinha no coração de alguém. Porque depois ela pode me dizer sim. E olha só como que a gente faz sempre volta. Há 8 anos atrás, uma das minhas primeiras sessões, eu fiz sessão com uma moça da igreja, só que ela era muito humilde, ela não tinha dinheiro para comprar nada. Só que assim, eu atendi ela com o maior amor, mesmo sabendo da condição dela. E aí eu pedi indicação para ela e tal, de pessoas que, né? Aí ela passou o contato da patroa dela. Gente, 8 anos depois, essa moça me procurou e ela comprou os produtos que ela usou naquele dia que ela não pôde comprar. Ai, Gente, chega da vontade de chorar, porque assim, as pessoas nunca esquecem o que a gente faz por elas. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque, assim, além dela ter melhorado a condição dela, né, ela não esqueceu o que eu fiz por ela, sabe? Então, assim, ela valorizou o meu trabalho. Então, assim, nunca é em vão isso que a gente faz pelas pessoas, sabe? De poder dar de presente um spa facial. Gente, quando eu era adolescente, meu sonho era poder fazer uma aula de maquiagem. Eu não tinha condição de comprar, sabe? Então, assim, você imagina você poder dar de presente isso. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fiz um evento numa escola. E aí, o meu objetivo principal era atender quem? As professoras. Só que eu atendi, assim, 2 professoras. Aí a diretora falou assim, Carol, você pode atender as alunas do ensino médio? Elas estão doidas querendo fazer a aula de maquiagem. Você não está entendendo. Aí eu pensei no primeiro momento, eu falei assim, meu Deus, eu só vou gastar material, essas meninas não vão comprar nada, né? Porque adolescente não tem dinheiro para comprar nada, não trabalha. Só que aí depois eu pensei assim, cara... Eu era essa adolescente, sabe? Que sempre quis fazer isso. E aí eu fui lá e fiz, gente. E assim, hoje eu tenho uma cliente que é tipo assim, ela compra R$ 1.000 comigo. Que ela era uma dessas alunas. Então, assim, ela cresceu, ficou bem sucedida. Olha que E eu, legal. aí eu vendo para ela, para a mãe dela e para a irmã dela. Ou seja, aquele dia que eu abri mão um pouquinho, né, do meu material, do meu tempo,
me trouxe um retorno eterno, porque elas sempre estão comprando, né? Então a venda é isso, gente. A venda, a gente planta para colher. Às vezes a pessoa não vai comprar na hora, né? Mas ela nunca vai esquecer o carinho que você atendeu ela, É, né? A atenção que você deu, sem, tipo, ficar pensando assim, o que que você vai comprar, sabe? Tipo, isso realmente não tem preço. Então, por isso que eu amo tanto a Mary Kay, porque assim, a gente sempre, sempre vai colher, né, o que a gente plantar. E outra estratégia que a gente utilizou bastante, né, que foi fruto de uma ideia da pandemia, foi o Pink Bazar da Mary Kay, né? Eu acredito que a sim. Flávia já tenha falado com vocês, E né? quando tiveram a coragem de fazer, né? Algumas tiveram, mas assim, é realmente incrível essa estratégia. Então, assim, o que que acontece? Essa estratégia para dar certo, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque não adianta tu, em cima da hora, decidir fazer o bazar e botar a gente dentro, tá? Todos os meus bazares foram bem sucedidos. O meu primeiro bazar eu vendi R$ 8.000, tá? Mas o que que eu fiz? Eu fiz uma lista com todos os meus clientes, assim, né, que eu tinha contato ali mais próximo, e eu gravei um áudio nominal para cada uma. Eu não mandei um texto pronto, né? E eu falei, Ju, tudo bem? Ju, quero te convidar para um bazar online que eu vou fazer da Mary Kay no grupo fechado do WhatsApp. Só vai poder participar da promoção se você estiver nesse grupo. E todo mundo que comprar vai participar de um sorteio de uma necessaire. Então, assim, eu terminei, porque foi uma semana trabalhando em cima disso, sem voz, eu não tinha mais garganta. Mas, gente, quando eu fiz, deu muito certo, que ninguém saiu do grupo, todo mundo acompanhou as promoções, né? Então, assim, eu repliquei isso. Quando alguém sai, né? Ai, daquela balada É, emocional, não tem então, nem assim, como. quando tu faz esse convite, né, nominal, é muito diferente, porque a cliente se sente especial, ela fica com vergonha de dizer não, né? Ela se É, situação. Então, realmente, assim, dá muito certo quando você trabalha direitinho a ideia, né? Do bazar, se dedica, né? Faz a listinha da cliente, marca ali quem já aceitou seu convite. E eu mesma que coloco, né? Porque se eu ficar esperando ela entrar no link, né, ela não entra nunca. É só perguntar, posso te colocar, né? é. Então, foi outra estratégia que deu muito certo. E, por último, né? Eu faço. Não, eu faço assim, ó. O primeiro que eu fiz de 10 da manhã às 4 da tarde. Hoje em dia eu faço de 2 às 5 só. Faço só o período da tarde, que a gente vai testando o nosso público, né? Eu tenho consultora que faz sexta à noite e bomba. Porque É. final de semana ela mora na região dos lagos, aí todo mundo tá na praia. Então ela achou melhor fazer dia de semana. Então você tem que conhecer teu público e verificar. Então, para mim, o melhor dia é domingo à tarde. É para mim também. Porque sábado o povo quer, né, passear, domingo o pessoal tá mais em casa, vendo Domingão do Faustano, né? Agora do Hulk, né? Luciano. Então, assim, para mim deu mais certo essa estratégia, né? A sessão sempre vai ser a melhor estratégia, né? Isso aí. O que que a gente precisa de se aprimorar cada vez mais? Assiste. No YouTube tem vários tipos de sessão. Você pode assistir, aprimorar, ver qual que você gostou mais, né? Eu fiz muito isso, né? Porque eu não tinha reunião, então eu assistia muitos vídeos, assim, para aprender, né? E o Skin Analyzer, que eu não botava fé, mas hoje em dia eu valorizo demais. Eu começo, inclusive, a minha sessão fazendo Skin Analyzer, para ela ver realmente a nota da pele, todos os pontos específicos que precisam melhorar. E o que que eu fiz muito, né? Quando a cliente não conseguia fazer a sessão, né, ou ainda estava meio enclausulada em casa, por causa do Covid, eu falava, então vou fazer uma sessão online aqui rapidinho, ó, vou te mandar um link, você não precisa baixar nada, você vai tirar uma foto. Esse aplicativo já vai dizer a idade da tua pele, vai fazer uma análise em 6 dimensões. Eu não sei se você sabe, mas em clínica dermatológica, eles cobram para fazer, né? Essa análise e você está ganhando um presente, porque na America é totalmente gratuito. Então, eu fazendo isso, eu consegui, né, convencer muitas pessoas a fazerem e elas vendo o resultado, elas acabaram encomendando os produtinhos de pele. Então, pele, a lucratividade não tem nem comparação com maquiagem, né? Então, aumentei muito, muito, muito minhas vendas fazendo Skin Analyze. Então, tem muita consultora que não tem nem esse aplicativo baixado. Gente, baixa. Faz a tua própria análise. Vai se surpreender, né? Porque realmente é um aplicativo de altíssima tecnologia que não é qualquer marca que tem, né? Isso é uma exclusividade, né? Da Mary Kay. E ele é realmente uma tendência, né? Algumas clínicas tentam até colocar aquela máquina
E é uma fortuna, né? Então, você pode trabalhar em parceria com clínicas também, né? Exatamente. Então, assim, gente, o que não falta são estratégias. Inclusive, lá no YouTube tem uma aula minha que o nome é 50 formas de vender Mary Kay. Então, Legal. eu vou te mandar o link, Flávia, e você, porque não dá para falar das 50 formas aqui. Vocês não iam aguentar mais ouvir minha voz. Mas assim, eu queria resumir, né, misturar um pouquinho a minha história com umas estratégias que deram certo para mim. E assim, eu espero de coração que possa ajudar vocês e que vocês, junto com a Flavinha, decidam realmente fazer um ano de 2023 um ano diferente, né? Que vocês decidam conquistar tudo que vocês nunca conquistaram, né? Corrigir vendas, fechar a estrela que nunca fechou, entrar para o Círculo Rosa que nunca entrou, porque assim, faz a diferença, né? A gente ter essas conquistas, porque a gente começa a sentir que a gente merece, né? E depois que você acredita que você merece, nunca mais você quer ficar de fora, né? Então, realmente, a gente precisa trabalhar esse senso de merecimento dentro da gente, É né? muito forte isso, né, Carol? Eu vejo que, para mim, é um dos únicos movimentos que eu faço comigo mesma que me faz entrar em ação. É dentro da cabeça da gente, né? O merecer, né? O não aceitar também algumas coisas que a gente não quer para a vida, né? Que eu acredito que faça diferença também. A mente, gente, ela é muito poderosa, né? Quando eu comecei no ano passado a trabalhar para viagem, eu não tinha unidade para conquistar a viagem, né? Minha unidade estava pequena e não estava pontuando tão bem. Mas eu acreditei mesmo assim, né? E por eu acreditar que eu merecia e que eu iria conseguir, as coisas foram acontecendo. Minha unidade foi crescendo, minhas meninas foram melhorando o desempenho, né? A gente trabalhou bastante, óbvio, né? Mas tornou possível, né? Então, assim, eu vim de 3 anos sem conquistar nenhuma viagem e de repente eu tô no top 20 Brasil, né? Legal, parabéns. Né? Obrigada. Ficou entre as 20 melhores de todo o Brasil. Então, assim, realmente é uma prova de que a gente pode sim se reconstruir, levantar a cabeça, independente dos desafios, do que a gente estiver passando, né? A gente pode dar a volta por cima. A gente faz parte de um negócio que permite a gente recomeçar sempre. E é isso que eu desejo para vocês, tá bom, minhas lindas? Ai, muito obrigada. Carol, queria estar aí para te dar um abraço apertado. Vamos abraçar. Queria, né, agradecer muito essa sua história, que história linda, que trajetória. E assim, que delicadeza sua em pontuar, né, cada momento, mesmo os difíceis, como sendo importantes, né? Porque eu acho que assim é muito simples o pessoal olhar, conquistou, e colocar ideias na cabeça, ela tem sorte, mas o marido ajuda, aquilo que você falou, assim, eu escuto muito, mas ela tem marido que ajuda, marido que... Eu falei, gente, como assim? Qual quer dizer, então, que eu sou uma figurante, entendeu? Eu sou figurante e eu não existo. Não, não é assim que funciona. Eu honro muito, parabenizo todo mundo que conquista tudo em Mary Kay, porque eu vejo que ali tem uma mulher forte, um homem forte, forte em suas decisões mentais, porque a gente sabe o que tem que ser feito. E eu falo isso para mim, né, de mim, porque está tudo na nossa mão, entendeu? Olhando a empresa com esse cenário de 60 anos, 25 anos no Brasil, a gente tem que se apropriar de saber o que a Merkel tem para cada um de nós, mas a gente só vai saber disso quando a gente aceitar que a gente merece ganhar essas coisas todas. Sim, verdade. É isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntinha de das fases que vocês estão vivendo, por exemplo, quando foi para ela aquele momento, podem aproveitar, porque agora tem que aproveitar para fazer alguma perguntinha, então a gente já encerra a reunião. E não precisa brigar, como eu sempre disse, nessa hora não precisa brigar, tá tudo bem. Nessa hora a gente fica tímido, né? Então a gente esquece, mas assim, o que vocês precisarem, tá? Podem contar comigo, tá bom? Abordagem com pessoas estranhas. Mas abordagem de que você tá falando, Ana? Você consegue liberar seu áudio, Ana? Pra gente entender.
Ih, não tô ouvindo, Ana. Se você Quer quiser. saber, com relação à abordagem, como é que você faz hoje, por exemplo, uma abordagem fria? Então, eu raramente faço abordagem fria porque eu peço indicações na sessão. Então, é muito mais difícil, porque assim, eu não gosto de fazer abordagem. Então, eu prefiro pedir indicação, porque já vai ser de uma pessoa que me conhece ou que esteve comigo. Então, é muito mais fácil a gente conseguir. Mas quando eu faço, o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu tenho um cartão de visita. Aqui, tá aqui, ó. Sempre anda comigo, eu ponho aqui na capinha do celular. Eu sempre ando com uma. Eu nunca sei quando eu vou achar uma pessoa na rua, né? No meu cartão de visitas tem um QR Code que vai direto para o meu Zap. Aí, por exemplo, se alguém me atendeu super bem, eu falo assim: nossa, você é diferente, viu? Muito obrigada pelo teu atendimento, foi maravilhoso. Ou então, cara, tua make tá linda. Inclusive, eu quero te presentear com uma aula de maquiagem totalmente gratuita, uma cuidados com a pele. Esse aqui é meu cartão, você já pode escanear aqui, você fala direto comigo. Então, quando eu faço abordagem é nesse sentido, entendeu? Mas assim, eu tenho que estar arrumada, eu tenho que estar maquiada, né? Se eu não tiver, eu falo que a minha irmã gêmea trabalha com a Mary Kay e que ela vai entrar em contato. Só para não perder o. A secretária vai te ligar. Então, a minha irmã gêmea vai te ligar, ela trabalha com a Mary Kay, ela arrasa. Porque assim, eu não tenho condição de abordar ninguém sem maquiagem na rua, né? Mas quando eu falo assim, cara, não posso perder a oportunidade, eu dou uma de doido e falo isso. Aí depois eu falo, olha, foi uma brincadeira, porque naquele dia eu não tava no perfil Mary Kay, sabe? Mas eu não queria deixar de ter esse momento contigo. Então, assim, eu acho que pedir indicação poupa bem a gente, sabe? De ficar se expondo na rua, que eu acho que, na verdade, ninguém gosta, né? E outra coisa, quando eu faço a urna também, eu consigo fazer os agendamentos pelo telefone que está lá. Então, assim, eu sempre preferi. Olha, se eu vou te falar que se eu abordei em 9 anos de Mary Kay umas 50 pessoas na rua, foi muito. Porque realmente eu sempre segui o que a Mary Kay ensinou, né? Que é trabalhar o ciclo do sucesso pedindo pelo menos 3 indicações. Exato. Então, não tem erro quando você pede indicação, porque todo mundo tá com o zap ali na mão. Fala, olha, rapidinho aí, 3 contatos no teu zap para tu passar. Nananã. E mesmo que, por exemplo, não haja efetivamente a sessão, porque a gente entende a sessão aquela formal, sentada na mesa, mas você fazendo um skin analyze em alguém, você já está fazendo uma sessão virtual, é de indicação, entendeu? Exatamente. E precisa e vai, né, Ana, avançar, fique tranquila, mas não fique parada. Quando eu falo fica tranquila ou em paz, não é para ficar paradinha. Então, você que está como futura, tem que estabelecer a meta, coloca no despertador todo dia um horário para apresentar a oportunidade para 3 pessoas. Pode ser até pelo Zap mesmo. Mas, por exemplo, se tu tiver a oportunidade de encontrar com aquela pessoa, fazer a sessão para poder mostrar como ela vai trabalhar, tu vai ser muito mais assertiva, porque aí tu vai mostrar como ela pode iniciar com um pedido, né? Vai mostrar a tabelinha de desconto para elas, né? Sempre, sempre, sempre os inícios de maior qualidade são aqueles que a gente faz presencialmente, né? A apresentação da oportunidade. Mas assim, hoje em dia a internet está aí e a gente pode trabalhar a nosso favor. Né, e muitas pessoas dão até o testemunho de que remotamente fazem grandes inícios, né? Exatamente. Então, assim, ano passado eu fiz 80 inícios entre ativos e qualificados. Muita gente veio de pessoas que eu falava no WhatsApp, olha esse kit esse mês maravilhoso para tu iniciar na Mary Kay, tá bem lucrativo, né? Aí ela pedia o kit, eu mandava foto de todos os produtos que vinha para ela começar a divulgar, né? E aí começava, aí chamava para fazer evento comigo, né? Ou então ela fazia sessões dela, enfim, eu deixo bastante livre a pessoa assim para trabalhar. Mas é fórmula de bolo, sabe? Não tem, assim, diferença se você ficar inventando a roda, sabe? É o que tem que ser feito mesmo, entendeu? É só fazer com mais quantidade e mais qualidade, cada vez mais. E diariamente, né? E esse é o caminho para tu se tornar uma diretora. Porque quando tu virar diretora, tu vai fazer ainda mais isso. Então, tu tem que se acostumar com a ideia de fazer isso sempre. Porque é isso aí para a vida, entendeu? E eu falo assim que o ser diretor, o passar, furar essa barreirinha aí do 5, 10 inícios, é como se você passasse pela porteira. Você nunca mais vai esquecer como fazer, né? Carol, é assim, a gente não perde a mão, a gente pode perder a constância
de fazer os inícios e apresentar a oportunidade, mas a gente nunca mais esquece. Então, a velocidade nessa etapa, somente nessa etapa, que é mais desafiadora pelo mundo desconhecido, é o que faz a gente, às vezes, ficar ali estagnada. Mas acelera, entendeu? Eu acho que todas aqui podem ganhar mochila esse mês como um prêmio de merecimento. Merecimento pessoal, por quê? Por ousar fazer alguma coisa que nunca fez, entendeu? Bom, eu me comprometo a ganhar a mochila por N motivos. Quem vai se beneficiar com isso? O mundo, pessoas que possam agarrar a oportunidade e lancharem na carreira. Mas para mim a Mary Kay não está devidamente como deveria, não está com a qualidade que eu almejo, mas para ela pode ir além, então você tem que até ser humilde e desapegada a ponto de ver que alguém pode ir além e mais rápido que você. Isso é importante, é você jogar um bote de salva-vidas no meio de um mar de caos que possa estar acontecendo na vida de determinadas pessoas. Seu tempo é diferente do da outra, e não é porque você está assim, em passos um pouco mais cautelosos, que quem está do seu lado não está assim, orando todo dia por algo que você tem na sua mão e você não fala. Exatamente. É isso, tá bom? Então, muito obrigada por essa noite. Vou apertar o botão encerrando a gravação e vou ver no que dá. Então, boa noite, pessoal, mas quem quiser pode continuar. Que eu quero saber o que fazer, né? A gente teve uma demanda grande de solicitação de gravação, e agora